Oi, pessoal. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês acreditam em histórias sobrenaturais ou de terror? Eu tava mexendo no Reddit de boinha quando eu me deparei com a seguinte história. Eu acredito que algo habitou um boneco de palhaço no meu quarto. Eu vou confessar pra vocês que eu sou bem medrosa, eu tenho muito medo dessas coisas ocultas assim, mas eu sou o tipo de medrosa curiosa. Que é aquela que tem medo, mas vai atrás cutucar, né, pra ver o que tá acontecendo. É bem o que acontece naqueles filmes de terror, quando o protagonista, ele escuta um barulho esquisito e vai atrás pra ver o que tá acontecendo. Então eu vou trazer o relato aqui pra vocês, tá? Dessa menina do Reddit, e eu espero que vocês gostem. A amiga da minha mãe nos deu um presente no Dia dos Namorados. Era uma decoração de parede, um palhaço sentado em um balanço de madeira. O corpo do palhaço era feito de pano e a sua cabeça era de cerâmica. Em geral, ele parecia fofo, então não nos importamos em colocá-lo na parede. No final das contas, foi um presente e não iremos simplesmente jogá-lo fora. Eu não tinha medo de palhaços naquela época. Nosso apartamento era basicamente um apartamento de um cômodo com cozinha separada. Os meus pais tinham acabado de se reunir, então todos nós dormíamos em um quarto que também era uma sala de TV. O palhaço ele ficava bem acima da minha cama. As coisas elas começaram a ficar estranhas imediatamente. Senti que sempre estava sendo observada naquele cômodo e em todo o apartamento. Eu estava desconfortável, comecei a ter problemas para dormir por causa de muitos pesadelos que eram violentos. Eu não era fã de filmes de terror e eu também não consumia esse conteúdo na época. Essa vida desconfortável continuou, e uma vez eu acordei à noite e imediatamente me senti sendo observada. A minha cachorra estava dormindo comigo na cama com frequência, e eu olhei para ela nesse instante. Ela estava olhando para cima para o palhaço. Eu surtei, comecei a acariciá-la e ela me ignorou completamente. Eu estava cutucando e não tive nenhuma reação, como se ela tivesse hipnotizado. Em algum momento ela voltou e eu a abracei e não consegui dormir o resto da noite. Eu não falei com os meus pais sobre o palhaço porque só me incomodava e pensei que era coisa da minha cabeça. Na manhã seguinte, eu decidi que já bastava e antes da escola eu conversei com o palhaço. Eu disse que o odiava e iria jogá-lo fora se ele não parasse. Foi uma espécie de momento de poder que aconteceu no fundo da minha mente e eu ri de mim mesma por acreditar nessa besteira. Naquele dia, a minha mãe me disse que ela precisava ir à estação de trem para encontrar com sua amiga que passaria a noite em nossa casa. Meu pai ele estava em viagem de negócios, então eu tive que ficar em casa sozinha depois da escola até por volta das 20 horas. Eu estava com medo, é claro, mas estava indo bem enquanto era dia. Assisti desenhos animados e algumas séries adolescentes. O sol começou a se pôr e pensei que precisava acender a luz. Então eu estendi a mão para a lâmpada e não funcionou. O interruptor também não funcionou. Decidi então acender a luz de um corredor e novamente o interruptor não funcionou. Eu pensei que iria morrer com meu coração disparado como um louco. Fiquei com medo de ir para a cozinha e então fiquei paralisado de medo. Eu pensei comigo mesmo, eu vou apenas sentar no sofá, vou assistir TV e nada vai acontecer comigo. No mesmo segundo, vejo com a minha visão periférica que uma das pernas do palhaço se moveu e saltou ligeiramente contra a parede. Eu disse a mim mesma que estava com muito medo e que não havia nada de errado, que era só a minha imaginação e apenas um brinquedo. O que aconteceu a seguir, eu não tenho ideia, é um apagão total para mim. De acordo com a minha mãe, ela voltou para casa com sua amiga e apertou a campainha. Eu coloquei a chave, então eles não puderam entrar. Eu não abri. Eles ligaram no telefone de casa e eu não atendi. Eles desceram para perguntar à porteira se ela viu algo e ela também não tinha visto. O cão latia como um louco e podiam ouvi-lo através das duas portas de entrada. Havia luz na sala que eles podiam ver da varanda. Eles disseram que durou cerca de 30 minutos antes de chamarem a emergência para arrombar o apartamento e cerca de 10 minutos para que eles chegassem e arrumassem. Por último, meio que acordei quando minha cachorra cutucou com o nariz frio a minha cara e as minhas mãos. Só lembro que voltei, entre aspas, porque havia luz por toda parte, a cachorra pulava em cima de mim, balançava, o telefone tocava sem parar e as pessoas batiam na porta gritando meu nome. Foi um caos. Outra coisa, eu estava deitada em um travesseiro sob o cobertor como se fosse dormir. Quando abri a porta, a minha mãe e a sua amiga estavam chorando histericamente. Elas pensaram que eu estava morta ou alguma coisa assim. Eu disse que estava assistindo TV e provavelmente adormeci tão profundamente que não ouvi nada.
Eram cerca de 10 horas da noite depois que comemos e nos preparamos para dormir. Eu dormi em uma cama com a minha mãe e a sua amiga dormiu na minha cama. Eu não contei nada sobre o palhaço porque estava muito estressada com a coisa toda. De manhã, sua amiga disse que se sentia muito desconfortável e não conseguiu dormir porque se sentia observada. Então ela apontou para o palhaço e disse que ele era assustador. Foi quando eu decidi contar para eles que a última coisa que eu me lembrava era a perna do palhaço se mexendo antes de eu desmaiar. Acho que todos nós tivemos calafrios horríveis. Na manhã seguinte, eu fui para a escola e minha mãe jogou aquele palhaço fora. Teria sido ótimo se ela tivesse me contado sobre isso antes, porque quando eu cheguei da escola e não vi o brinquedo, eu comecei a girar pensando que aquela merda estava atrás de mim com uma faca. Quando percebi que simplesmente não estava mais lá, eu me sentei perto das portas de entrada abertas e esperei os adultos voltarem do trabalho. Essa é a história, a merda mais assustadora que aconteceu comigo. Outras coisas estranhas aconteceram naquele apartamento também. E essa foi a história, pessoal. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Se vocês acreditam que o que aconteceu com ela foi verdadeiro, ou se vocês pensam que foi alguma coisa da imaginação dela, porque ela já está com medo algum tempo antes, né? E que esse medo gerou essa imaginação toda, né? Essa ilusão toda de que o palhaço estava perseguindo ela. Assim, na minha opinião, eu acredito que tudo é possível. Que coisas sobrenaturais, elas existem. Só que muitas pessoas, né, não estão preparadas psicologicamente para se deparar com isso. Então a gente acaba bloqueando, né? Só que algumas vezes, alguns desses eventos, eles se excedem e a gente acaba presenciando. Algumas pessoas daquela comunidade do Reddit, elas ficaram curiosas, né, e comentaram na postagem da autora do post. E uma das perguntas foi a seguinte: você se importa em compartilhar sua teoria sobre o que aconteceu quando seus pais pensaram que você estava morta? Você acha que o palhaço fez alguma coisa? Se sim, o quê? Aí ela respondeu embaixo, né? Ela respondeu essa pessoa que fez essa pergunta. Sempre achei que ele, ou melhor, a energia que vivia lá, meio que me hipnotizou. Depois desceu, fez a cama e me cobriu com um cobertor. Eu senti que ele ria de mim e brincava comigo, como se estivesse se alimentando do meu medo. Mas honestamente eu não tenho ideia. Eu estava bem e descansada quando eu acordei. Não me lembro de ter preparado a cama ou de ter me enfiado debaixo do cobertor. Depois de olhar para a TV e ficar extremamente alerta, não há nada. Eu gostaria de ter uma filmagem para comprovar. Eu li na web que durante o estresse extremo, uma pessoa pode entrar em um sono letárgico. Talvez seja isso que aconteceu comigo, mas não explica a ausência da luz, a movimentação do brinquedo e eu estar debaixo do cobertor quando eu acordei. Como eu falei antes, eu acredito que essas coisas podem existir, tá bom? Então assim, eu não desacredito da história dela, mesmo que possa ser inventada, porque tá indo na internet e a gente sempre fica desconfiado. Então assim, se você tiver alguma experiência que aconteceu com você, que você considera sobrenatural, deixa aqui nos comentários pra gente dar, né, tendo uma interagida legal aí. E é isso, se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever, de dar aquele like e de compartilhar com os amigos, tá bom? Pra gente ir crescendo aos pouquinhos aí. Beijos, galera, e até a próxima!